Graça e paz a todos. Retornamos no estudo da doutrina da redenção com a última sessão do nosso livro que trata da doutrina das últimas coisas. No capítulo de hoje vamos falar do capítulo 20, a morte sem aguilhão. Há 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna, que também é chamada de segunda morte, que é viver eternamente separado de Deus. Todos nós já sofremos a morte espiritual como resultado de sermos separados de Deus e perdermos a comunhão com Ele. No pecado, o homem estava longe de Deus, separado do Senhor, por isso está morto. A Bíblia diz que quando o homem é salvo e quando ele recebe o Espírito Santo, o seu espírito está como morto e ele é revivificado. Morte sempre significa separação. A morte eterna ou segunda morte é a eterna separação de Deus. A salvação tem de restaurar ao menos o que o pecado arruinou ou destruiu. Quando o pecador se arrepende e aceita Cristo, imediatamente é redimido da morte espiritual, recebendo a vida espiritual e a restauração da sua comunhão com Deus. O crente também recebe a promessa do inteiro livramento da segunda morte. Por sua vez, os efeitos da morte física serão destruídos pela ressurreição do corpo. O homem morre, mas no arrebatamento essa morte é vencida, porque seu corpo será restaurado. No arrebatamento, a porção humana se unirá ao espírito e formará um corpo incorruptível que nunca mais morrerá. O homem é uma trindade composto de corpo, alma e espírito. E o pecado acaba por causar a morte da inteira personalidade humana. Primeiramente morre o espírito, depois o corpo, então a alma, porque o espírito vai para a morte eterna, depois o corpo se desfaz e a alma também deixa de existir. Jesus prometeu que aqueles que nele crescem nunca morreriam, querendo dizer que nunca teriam a experiência da morte da alma, ou seja, a morte eterna. O aguilhão da morte foi arrancado porque Deus proveu um remédio para a restauração perfeita e completa do homem em seu corpo, alma e espírito. Em virtude disso, o homem será restituído à presença de Deus nos céus. Aí então só assim venceremos a morte, porque ressuscitaremos. O corpo ainda não foi redimido e só o será pela ressurreição. Por isso o corpo ainda tem que passar pelos transes da morte. Sem dúvida que Deus permite isso para a nossa disciplina. A ressurreição fará mais do que restaurar os efeitos da morte no corpo. Restaurará corpo, alma e espírito. A mente será restaurada, o corpo e o espírito também. Por isso estaremos em uma nova dimensão e por causa dessa restauração no céu não haverá lugar para tristeza. Pela morte, o crente imediatamente está com Cristo na glória, o que é incomparavelmente melhor do que viver aqui na terra. Saber e crer isto arranca o aguilhão da morte de tal modo que o crente morre triunfalmente. Há uma diferença muito grande entre a morte do crente e a morte do ímpio. Na morte do ímpio há grito, dor, tristeza. Muitas vezes quando nós vamos a culto fúnebres, como pastor, muitas vezes nós vamos a culto fúnebres e vemos ali o desespero, porque as pessoas não sabem, elas não têm esperança de para onde vão. Mas o crente, quando morre, há alegria. Claro que há certa tristeza pela perda, pela separação, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande porque ele partiu para estar com Cristo. Notas importantes. O choro exagerado e o uso de luto pela morte de um crente não nos parece manifestação do espírito cristão. À medida em que vamos avançando na nossa peregrinação terrena, e principalmente no momento da morte, o Espírito nos vai confirmando na certeza das promessas de Deus acerca da vitória sobre a morte. Quando o crente está próximo da morte, ele é consolado pelo Senhor e alegrado, pois sabe que está próximo de reencontrar-se com o Senhor.
A morte nos separa de nossos familiares e amigos crentes, apenas por um pouco de tempo, mas nos introduz na gloriosa presença de Cristo. A morte é uma passagem desta vida para a presença de Cristo, onde estaremos para sempre. Para pensar e responder, se anota no papel, quais os 3 tipos de morte? Explique a significação de cada uma. Aqui está no texto. E o que acontece ao crente no momento da morte? Prove pela Bíblia. Temos a passagem do rico e Lázaro, temos a passagem de Paulo, que foi arrebatado aos céus, temos várias outras passagens, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, várias passagens que falam de quando o crente morre aqui na terra, ele imediatamente vai à presença de Deus. E assim encerramos este capítulo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para o capítulo 21, a obra intercessória de Cristo em favor dos crentes. Cristo prometeu que estaria no meio de todo o grupo de pessoas que se reúnem em seu nome, conforme Mateus 18 e 20. É verdade também que ele habita no coração de cada crente. Além disso, ele desempenha uma contínua intercessão junto a Deus em favor dos crentes, conforme Hebreus 7, 25. Muitos crentes perguntam, o que Cristo está fazendo? Qual a obra de Cristo atualmente? Ele é nosso intercessor, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Depois da sua ressurreição, Jesus disse, todo poder ou autoridade me é dado nos céus e na terra. E mesmo assim, ele de contínuo intercede junto a Deus, e esta sua intercessão é em favor dos crentes nas suas tentações e lutas. Não nos esquecemos também que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus. Ele é chamado de o acusador, ele nos acusa continuamente. Mas o evangelista João, o apóstolo, diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Não podemos deixar de notar a maneira maravilhosa como Deus está cuidando dos seus filhos até quando eles pecam. Tudo isso tem aplicação às crianças pequenas que já nasceram de novo. A obra intercessória de Cristo dá aos crentes ousadia na oração. Quando o crente confessa os seus pecados, é instantaneamente perdoado. O salva libertado da condenação por meio da obra da cruz de Cristo, de modo que a intercessão envolve a nossa comunhão com Deus e a resposta das nossas orações. Como é importante explicarmos, ensinarmos isso desde a mais tenra idade para as nossas crianças, de como é importante orar, falar com Deus. Orar é estar na presença de Deus, é a nossa comunicação com o Senhor. E o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos incentiva a orar. Quando o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, orai em todo tempo. Portanto, é um hábito de todo cristão orar a Deus. A Bíblia afirma que Satanás acusa os irmãos dia e noite, mas Cristo, nosso fiel sumo sacerdote, advoga a nossa causa na base do seu sangue derramado. Ele é nosso justo advogado. A correção e a intercessão precisam ser ensinadas e compreendidas, porque revelam um maravilhoso ministério de Deus em favor dos crentes, até dos demais fracos na fé. A correção significa o treino infantil, e nosso Pai corrige até os filhos obedientes, filhos pequenos também, para torná-los cada vez mais santos. A correção faz parte da nossa vida espiritual, porque assim como um pai corrige seu filho que ama, Deus que ama seus filhos também nos corrige. E é maravilhoso quando somos corrigidos pelo Senhor. A correção implica castigo para os crentes que são voluntariamente desobedientes. Mas esta fase de correção imediatamente será suspensa tão logo o crente disciplinado se submeta ao Senhor. Assim que o crente se arrepende, pede perdão, ele é perdoado e termina então a sua correção. Notas importantes. A falsa doutrina do purgatório não tem sequer uma linha nas Escrituras para defendê-lo. O purgatório ensina que a pessoa vai para um determinado lugar, lá ela expia seus pecados, ela queima seus pecados através do sofrimento e depois ela é purificada e vai ao céu.
Não tem base bíblica esse ensino nenhum. Sabemos que após a morte segue-se o juízo, ou seja, cada um já tem o seu lugar determinado. Os salvos vão para a presença de Deus e os perdidos para o sofrimento. Baseia-se no ensino da salvação pelas obras, na sua pior forma. O ensino básico é que nós mesmos temos de obter a nossa salvação, e como ninguém pode fazer o suficiente durante a vida, o trabalho tem que continuar durante a vida futura depois da morte. É um absurdo. A palavra de Deus ensina que nós somos salvos exatamente pela graça por meio da fé. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo, porque a salvação, se fosse pelas obras, seria merecimento humano. O apóstolo Paulo diz em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A oração feita aos mortos, por exemplo, a Virgem Maria, não tem qualquer base nas Escrituras. Somente um Deus onipotente pode ouvir a oração de milhões de pessoas e dar-lhes resposta. Orar em favor dos mortos ou rezar missas por sua intenção são coisas não ensinadas nas Escrituras. A morte estabelece o destino eterno de todos. É na morte onde o destino é traçado, onde Deus sabe para onde cada uma das pessoas vão. O espírito volta para Deus. Para Deus por quê? Porque Ele é o Senhor tanto dos mortos como dos vivos, tanto dos salvos como dos perdidos. Não há purgatório. Agora é importante pensar e responder no papel que nos revela a Bíblia quanto ao que Satanás faz dia e noite em sua luta contra os salvos. Em contraste, o que Cristo faz constantemente em nosso favor? O que Cristo faz em nosso favor e o que o Satanás faz contra nós? Número 2, por que a necessidade de Deus permitir disciplina na vida do crente? Dê referência bíblica. Muito bem, a disciplina, os irmãos sabem que é como um pai que corrige o filho, para a sua própria saúde e para o seu bem. A disciplina, Deus está impondo limites ao homem, ao seu filho. Amém? Encerramos então esse capítulo. Vamos para o capítulo 22, os céus. A palavra céu é usada muitas vezes na Bíblia. Algumas vezes ela refere-se ao firmamento, às nuvens, com suas nuvens e estrelas. Mas no seu sentido mais profundo, ela refere-se ao lugar onde Deus tem o seu trono e de onde governa o universo inteiro. Jesus chamou de a casa de meu Pai. Deste céu é que Jesus veio, e é a ele que Jesus ascendeu, conforme Atos 1, de 10 a 11. Ali é que vivem os poderosos anjos, e dali que vem a terra, de novo voltando. Para este glorioso lugar é que cada filho de Deus, nascido de novo, imediatamente vai após a morte. Pouco nos é contado a respeito deste céu, senão que é lugar para cada um de nós, e que evidentemente é o novo céu, conforme Apocalipse 21. Uma descrição maravilhosa dele nos é dada nas Escrituras em Apocalipse 21 e 22. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá em Atos, foi arrebatado e foi ao terceiro céu. Terceiro por quê? Porque entendemos que o primeiro céu é o céu das nuvens, O segundo céu é o céu do firmamento, espaço sideral. E o terceiro céu é a presença de Deus, para onde Cristo levou os salvos que estavam no seio de Abraão e para onde vai todo crente após a morte, na presença de Deus. Veja, antes da morte de Cristo, todos os mortos iam para o lugar chamado Hades, o qual constava de duas divisões separadas por um abismo insondável. Os salvos estavam no lugar chamado Paraíso, no seio de Abraão, e eram confortados. Os ímpios, no outro lado, estavam em sofrimento. Os não salvos permanecerão no Hades até o dia do julgamento do trono branco, quando o próprio Hades será lançado no lago de fogo. Então, conforme Lucas capítulo 16, na passagem do rico e Lázaro, vemos que o Hades é o lugar onde iam os mortos. A palavra Hades é uma palavra grega que quer dizer habitação dos mortos.
Neste lugar havia dois lugares, dois compartimentos, divididos por um abismo insondável. De um lado ficavam os salvos no seio de Abraão e do outro os perdidos em lugar de tormento. Quando Cristo ressuscitou, entre a sexta-feira e o domingo, ele desceu ao Hades e levou os salvos para a presença de Deus, e os perdidos continuam no Hades até o dia do juízo final. Número 2. Entre sua morte e ressurreição, Cristo desceu ao Hades, e dali removeu para o céu o paraíso e todos os que nele estavam aprisionados, porque a sua salvação não era completa antes da morte de Cristo. Jesus desceu ao paraíso, mas Paulo foi arrebatado ao paraíso. Então vejam que Paulo vem depois de Cristo, e quando ele foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu. O crente vai imediatamente após a morte para os céus, onde Deus habita e reina. Quando Cristo voltar, todos os crentes que estiverem vivos serão arrebatados para os céus. Todos terão então os seus corpos glorificados. Deste céu é que virão Cristo e todos os santos juntamente com seus anjos para reinarem sobre a terra. Depois de um reinado de 1000 anos, Cristo levará todos os crentes para a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, onde eles reinarão para todo sempre. Muito bem, pela escatologia bíblica nós entendemos que no dia do arrebatamento, Cristo não vem à terra, fica nas nuvens, a igreja sobe, tanto os salvos perdidos, os salvos mortos como os salvos vivos, eles sobem e encontram Cristo nas nuvens, e aí então a igreja vai para as bodas do Cordeiro. Depois Cristo desce com a igreja e implanta aqui o milênio, e após o milênio dá-se o juízo final, e Cristo vai entrar então no novo céu e nova terra com a igreja. Notas importantes. As Escrituras não ensinam qualquer comunicação entre mortos e vivos. Os mortos não salvos estão em prisões. Todo o espiritismo e possessão de espíritos são obra de espíritos malignos sob a direção de Satanás. Se alguém fala com mortos, se alguém fala com alguém após a morte, sabemos que não é o espírito da pessoa que morreu, mas sim um espírito demoníaco. Sempre que os homens pedem novas revelações, é certo que as exigências partem de Satanás. Não pode haver acréscimos à revelação da palavra de Deus. Aqueles que se baseiam em sinais estão em perigo, porque o homem do pecado virá com grandes sinais, o anticristo, né? O que o texto está dizendo aqui é que não há nenhuma outra revelação além da Bíblia. Não há nada que acrescente, não há um novo evangelho, não há nenhum acréscimo à palavra de Deus. Qualquer acréscimo à palavra de Deus parte de Satanás. E para nós encerrarmos, pensando e respondendo, prove pela Bíblia que os salvos e os não salvos vão para destinos diferentes após morrerem, e que os não salvos estão no lugar de sofrimento. Encerramos então esses 3 capítulos, 20, 21 e 22. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta aula e te pedimos por esses alunos que são alcançados por esta videoaula. Abençoa cada um deles, abre o seu entendimento para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.